Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma resolução de questões do Enem 2020. Meu nome é Ives Dantas, eu sou professor de Física e nessa série de vídeos eu estou respondendo essas questões. Bom, desde já, se você ainda não é inscrito no nosso canal, peço que você se inscreva para poder você continuar acompanhando essa série de resoluções, tá bom? E se você está no aparelho móvel, ative as notificações, beleza? Então a questão que a gente vai responder hoje é a questão 99 da prova azul, foi uma questão de cinemática, tá? E aí você verifica o equivalente aí com sua prova. Eu acho que de fato o que interessa, independente de estar verificando isso, é verificar a resolução da questão. E eu vou resolver ela de um jeito bem intuitivo mesmo, tentando evitar usar eu vou tentar usar o menor número de fórmulas possíveis, beleza? Então vamos lá, vamos fazer a primeira leitura da questão. Você foi contratado para sincronizar os 4 semáforos de uma avenida, indicados pelas letras O, A, B e C, conforme a figura. Os semáforos são separados por uma distância de 500 metros. Então, Ives, entre cada semáforo desse, eles estão separados a uma distância de 500 metros. Então, você já bota aí, ó, 500 metros. Segundo os dados estatísticos da companhia controladora de trânsito, um veículo que está inicialmente parado. Turma, o que é inicialmente parado? Significa dizer que ele parte do repouso, ou seja, a velocidade inicial dele no começo do processo é 0, tá? Muito importante você saber disso. E tipicamente parte com a aceleração constante de 1 metro segundo menos 2. O que é isso? A aceleração dele é igual a 1 metro segundo a menos 2. O Enem do 2019 para cá vem trazendo esse tipo de notação. Mas isso, gente, esse 1 metro vezes segundo a menos 2 é a mesma coisa que 1 metro dividido por segundo ao quadrado. É porque quando eu tiro uma divisão e transformo na multiplicação, esse expoentezinho que está aqui, ó, ele muda o seu sinal. Ou seja, do lado aqui a gente tem uma divisão, aqui desse lado a gente tem uma multiplicação. Ives, mas o que é que quer dizer, em outras palavras, essa expressão? 1 vezes metro por segundo, enfim, 1 metro por segundo ao quadrado. Significa dizer que a cada 1 segundo, a velocidade aumenta 1 metro por segundo, tá? Não é diminuir porque ele parte do repouso. Em outras palavras, quando eu digo 1 metro por segundo ao quadrado, eu estou dizendo que a cada segundo aquela velocidade aumenta 1. Ou seja, se ele parte do repouso 0, então passou 1 segundo, 1 metro por segundo. Passou 2 segundos, 2 metros por segundo. Passou 3 segundos, 3 metros por segundo. Passou 4 segundos, e assim sucessivamente. Ou seja, 1 segundo, ele vai estar com 1 metro por segundo. 2 segundos, ele vai estar a 2 metros por segundo. 3 segundos, ele vai estar a 3 metros por segundo. E assim sucessivamente, tá? Isso que significa dizer esse 1 metro por segundo ao quadrado. Após dirigir até atingir uma velocidade de 72 km por hora. Turma, você vai ter que fazer uma conversãozinha de quilômetro por hora para metro por segundo. Eu sei que fica todo mundo preocupado com o tal de 3,6, mas aqui no meu canal do YouTube eu já fiz um vídeo mostrando para você como é que você faz isso com regra de 3, tá? Inclusive vai aparecer o card aqui em cima se você quiser clicar e assistir, depois volta para continuar essa resolução. Uma forma bem rápida e bem prática de você fazer esse tipo de conversão, tá? Bom, mas as conversões são cobradas, né? E a partir daí prossegue com velocidade constante. Isso aqui é que é essencial. Com velocidade constante, tá? Ives, o que é que eu tenho que ter um pouco de noção em relação a esse tipo de situação, né? Bom, se ele atinge 72 km por hora, turma, tá? Suponho que você já assistiu o vídeo da conversão. Isso aqui equivale a 20 metros por segundo. Ou seja, Ives, quer dizer então que ele atinge 20 metros por segundo e depois continua com aquela mesma velocidade durante todo o processo. Por isso que ele diz velocidade constante. Então, o que é que vai acontecer? Para eu chegar em 20 metros por segundo, utilizando essa nossa proporção, ó, então, se eu quero chegar em 20 metros por segundo, eu vou demorar quanto tempo? 20 segundos. Por quê? Porque a aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado. Vê que eu não estou utilizando nenhuma fórmula, só intuitivo. A aceleração é variação de velocidade pelo tempo. Se é 1 metro por segundo ao quadrado, ele aumenta 1 na velocidade a cada segundo. Por quê? Porque em 0 segundos ele estava a 0 metros por segundo, que ele diz na questão que estava parado. Então eu já sei isso. Ah, Ives, então só para aumentar a velocidade, ele vai demorar 20 segundos. Isso mesmo. Aí olha os detalhes. Você deve ajustar os semáforos de modo que eles mudem para a cor verde quando o veículo estiver a 100 metros de cruzá-los, para que ele não tenha que reduzir a velocidade em nenhum momento. Considerando essas condições, aproximadamente
Quanto tempo depois da abertura do semáforo O, os semáforos A e B devem abrir respectivamente? Veja, o primeiro valor é diferente. Então, dá para você matar a questão logo de cara. Ó, na letra A é 20, na letra B é 25, 28, 30, 35. A gente não tem valores iguais. Então, dá já para eu matar de cara. Bom, então vamos lá. Eu vou dar até um zoom aqui nesse nosso cara para a gente entender. Então, nesse instante que ele está aqui, certo? Aqui é o 0 segundos. O que é que a gente sabe que vai acontecer? A gente sabe que ele vai percorrer 20 segundos e nesses 20 segundos ele vai fazer 20 metros por segundo, como a gente chegou aqui na nossa conclusão intuitiva, porque ele disse que vai até 72 km por hora. Bom, Ives, então ele vai percorrer algum espaço aí, né? Vai percorrer algum espaço. Para a gente tentar visualizar melhor, eu vou fazer um gráfico. O gráfico vai tornar esse negócio bem mais intuitivo, tá? Então, vou fazer um gráfico aqui. Um gráfico de quê, Ives? Bom, eu vou colocar aqui no eixo Y velocidade, eu vou colocar aqui tempo. E eu vou assinalar dados que eu já conheço desse gráfico, tá? Primeiro dado que eu já conheço desse gráfico. Quando o tempo é 0, que ele está no semáforo O, a velocidade é 0. É aqui. E eu sei que vai acontecer o quê? Ó, vamos vir aqui, vamos descer. Quando ele atingir 20 metros por segundo, ele está num tempo de 20 segundos. Então, velocidade 20 e tempo 20. Por quê? Porque a aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado, tá? Então, vamos lá, ó. Se a gente está aqui com um tempo de 20 segundos, a velocidade do cara é 20 segundos. Então, ó, é isso daqui. E como a aceleração é constante, a gente considera que esse cara, ele está no famoso MUV, tá, gente? Então, ó, ele saiu desse ponto e chegou nesse outro ponto. Veja, o que é que esses gráficos estão dizendo? Esse ponto aqui eu estou dizendo que eu estava no tempo 0 com velocidade 0. Esse outro ponto aqui eu estou dizendo o quê? Que eu estou com tempo 20 e velocidade 20, tá? Esse tempo aqui está em segundos e essa velocidade aqui está em metros por segundo, tá? E aí, se eu fizer uma reta, né, para juntar esses pontos aí, vou fazer uma reta para juntar esses pontos, a gente chega à conclusão que o nosso gráfico ele fica assim, tá? Ó. O que é que significa dizer o gráfico dessa forma? Bom, significa dizer que à medida que o tempo foi passando, ó, porque o tempo cresce e aumenta para a direita, a velocidade aumenta para cima. À medida que esse tempo passou, essa velocidade aumentou. E depois ele diz para mim que essa velocidade ela fica constante, né? Ives, e o que é velocidade constante? No gráfico de velocidade função do tempo. Se o gráfico subir, a velocidade aumenta. Se o gráfico descer, a velocidade diminui. Então, se ela nem aumenta nem diminui, é porque ela se mantém constante. Então, ela vai ficar dessa forma aqui. Esse é o gráfico, tá? Que reproduz justamente o nosso movimento aí. Bom, como é que eu posso saber o quanto ele percorreu dentro desse momento que ele acelerou? Você sabe que você pegar um gráfico de velocidade em função do tempo, basta você calcular a área da figura. Ives, que figura é essa? Essa figura é justamente, tá, ó, um triângulo, tá? Não sei se você está visualizando legal aqui, mas aqui é um triângulo. Ó. Então, quanto é a altura? Minha altura é 20. Quanto é a minha base? 20 também. Então, como é que eu encontro esse espaço? Bom, o espaço é a base, que é 20, vezes a altura, que é 20, dividido por 2. Porque não é base vezes altura dividido por 2? Então, vê só, toda vez que você pegar a área embaixo da curva, velocidade de função do tempo, representa a área. Então, 20, né, aqui eu posso simplificar, 2 com 20, isso aqui dá 10, aqui dá 1, então vai dar 200 dividido por 1, isso dá 200 metros. Ou seja, nesse primeiro intervalo, esse cara, ele percorre 200 metros. Então, Ives, vamos lá. Então, aqui ele percorreu 200 metros. Então, aqui ele está em 20 segundos e daqui para cá, ele percorreu 200 metros. E onde é que está o pulo do gato? O pulo do gato está aqui, ó. De modo que eles mudem para a cor verde quando o veículo estiver a 100 metros. Pessoal, então quando o veículo estiver a 100 metros, quer dizer que ele vai estar aqui, ó. 100 metros antes do negócio abrir. Bom, se é 100 metros, a gente sabe que é o seguinte. O total é 500 metros, né? Só que se é 100 metros antes, quer dizer que no total daqui para cá, existe um espaço de 400 metros a ser percorrido. Tá? Vou repetir. Ele sai do zero e daqui para cá, em 20 segundos, ele seja na posição 200 metros. Então, em 20 segundos, ele percorre 200 metros. Bom, Ives, e fica faltando quanto? Bom, ele tem que percorrer 400 metros no total. Por quê? Porque de O para A, acontece a eventualidade, ó, A é o sinal verde aqui, ó.
De O para A tem 500 metros. Então, se de O para A tem 500 metros e ele já percorreu 200, e a questão me diz que o semáforo tem que abrir 100 metros antes, então, se vai abrir 100 metros antes, fica faltando ele percorrer quanto? 200. De tal forma que você fizer 200 mais 100 dá 500. Beleza? Aí, então tá faltando o quê? Tá faltando ele percorrer 200 metros. Só que aí qual é o detalhe? Como é que ele vai percorrer esses 200 metros? Então, o tempo para ele chegar em A, de cara já é 20. Por quê? Porque ele já percorreu, né, 20 segundos. E tá faltando o quê? 200 metros. Já percorreu 200 metros, falta 200 metros. Como é que ele vai percorrer esses 200 metros? Com velocidade constante. Aí você lembra dessa equação. Deus vê tudo. Ives, quando é que essa equação é válida? No movimento uniforme. Ou seja, quando o corpo ele tem velocidade constante. Qual é a distância que falta ele percorrer? Os 200 que falta para ele completar os 400. Quanto é a velocidade dele? Ives, não muda mais não. Atingiu 20, fica em 20. Então é 20 vezes o tempo. Quem vezes 20 dá 200? Ah, Ives, 10. Então o tempo é de 10 segundos. Então o que acontece? Ele vai acelerando em 20 segundos, depois ele atinge, tá? Passa mais 10 segundos a 20 metros por segundo, que é os 72 km por hora, e aí ele avista a 100 metros o sinal aberto. É o que vai fazer ele não reduzir, né? Bom, Ives, então 20 segundos foi acelerando, mais 10 segundos foi sendo constante. Resultado, o tempo para ele chegar nessa posição e o tempo de abrir nada mais é do que 30 segundos. Ah, Ives, então de cara eu já sei que a alternativa certa é que a alternativa. Letra D de dado, que dá 30 segundos. Ives, mas ensina a gente a calcular os outros, cara. Ensina a gente a calcular os outros. Pronto, vou ensinar a calcular os outros. Como é que a gente vai calcular esses outros? Vê só. Desse intervalo aqui para o outro intervalo, aqui em B ele tem que abrir 100 metros antes. E aqui em C ele também tem que abrir 100 metros antes. Então veja, vamos calcular essas distâncias. Daqui para cá eu tenho 100 metros, tá? Que era a distância que estava faltando. Ives, daqui para cá, bom, ó, desse ponto verde para esse ponto vermelho são 500. Só que esse pedaço preto aqui é 100. Então esse negocinho aqui todinho é 400 metros. Então, vê só, de um ponto preto para um outro ponto preto, ele tem que percorrer quanto? 500. Ives, e aqui nesse outro pedaço, ó, se aqui é 100, aqui é quanto? 400. Ó. Então, daqui para cá, ele tem que percorrer quanto? 500 também. Ah, Ives, então toda vez vai ser como? Ele vai ter que percorrer 500 metros, tá? 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, e assim sucessivamente. Então, Ives, eu posso fazer assim, distância é igual a velocidade vezes o tempo. Então, a distância que ele tem que percorrer toda vez é o quê? 100 metros antes, eu tenho que percorrer mais 400, 500. Então, 500. Quanto é a velocidade? A velocidade não muda mais, é 20 vezes o tempo. Então, o que é que a gente vai ter? Ó, vai ter 500 dividido por 20, que é a mesma coisa que 50 dividido por 2. Então, aí a gente vai ter o quê? Mais 25 segundos. Ou seja, a gente vai ter mais 25 segundos durante todo o processo. Ou seja, aqui é 30. Então, o que é que vai acontecer? A tempo de B vai ser o tempo que já passou, mais 25. Isso me dá quanto? 55 segundos. Ó, vai bater todas as alternativas. E o tempo de C é o tempo que já passou, que é 55, mais 25, que isso me dá 80 segundos. Beleza, pessoal? Então, a gente bate todas as alternativas. Ives, essa questão é uma questão considerada fácil? Não, não é uma questão considerada fácil. Ela fala de MU e fala de MUV. Existem várias formas de resolver. Eu preferi fazer pelo gráfico. Dá para fazer pelas equações? Já dá para fazer pelas equações sem problema nenhum. Mas, vê só, toma muito cuidado, que essa questão é uma questão para quem sabe cinemática. Então, você tem que estudar um pouquinho cinemática, tá? Inclusive, aqui no nosso canal a gente tem uma playlist completa. Eu vou deixar o card aqui, tá? Dessa playlist para que você acesse aí, que tem as aulas completas, a gente explicando isso tudo 100% gratuito, tá? E que você consiga se aprofundar nesse conteúdo. Você tá vendo que é um assunto que todo ano, recorrentemente, desde 2019, 2018, ele está aparecendo na prova do Enem. E é o primeiro assunto que a gente aprende no conteúdo de física. Então, saber cinemática é essencial para que você tenha uma boa prova, para que você tenha um bom resultado e que você atinja a sua tão sonhada aprovação.
Fico muito feliz em ter você até aqui. Lembra, essa aqui é uma série de vídeos, então tem vários vídeos a gente resolvendo as questões, tá? Da prova do Enem. Conto com sua colaboração durante esse processo. Deixa aqui nos comentários se você não entendeu alguma coisa, ficou algo a desejar. A gente vai ter imensa satisfação de te responder, beleza? Então, um grande abraço. A gente se encontra então na nossa próxima resolução de questões.